Só um momento. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Olavo, coordenador aqui, o monitor do núcleo, né, uma espécie de gestor executivo. E hoje nós vamos ter o Fábio, que nos vai brindar aí com a apresentação dele. Só que hoje eu vou pedir licença para vocês, eu vou passar a bola para a Ana, que fez a ponte aí com o Fábio. E como eu sempre digo nesse grupo, eu acho muito importante que os nossos técnicos tenham participação, se não de uma forma evidente, como vai ser da Ana aqui, uma participação de apoio, que todos eles têm feito isso. Então, é uma forma de agradecer a todos os técnicos hoje que têm me ajudado com esse núcleo, né? E vou passar a bola aí para a Ana, que vai ser a mediadora. Então, Fábio, você tem a honra aí de ser, né, mediado aí pela Ana, que é infinitamente mais simpática do que eu, meu amigo. Entendeu? Não, né, Ana? Que não precisa ser muita coisa para ser mais simpático que eu, mas estamos aí, né, Fábio? Então, Ana, por favor, passa, por favor, a apresentação aí. Vamos começar sem delongas, ok? Sejam todos bem-vindos. Eu falo isso em nome do Núcleo PX aqui de Campinas, FACAMP, em nome da Apex, em nome da FACAMP. E muito feliz de estar com vocês novamente, ok? Ana, por favor. Obrigada. Bem-vindas, bem-vindos, boa tarde a todas, a todos. Hoje teremos, então, a nossa qualificação coletiva do Núcleo PX Campinas, FACAMP, em parceria aqui com a TUFNORD, com o head da TUFNORD, que é o Fábio Ferreira. Ele vai trazer um material para falar conosco sobre certificações, a importância das certificações, alguns exemplos de certificações para atender ao mercado internacional, para aquela empresa que está começando a estudar, aprender sobre exportação, as empresas que são atendidas aqui pelo nosso núcleo, ou outras que tenham interesse também em fazer parte do atendimento PX Campinas, saber quais são as etapas, as análises para a certificação, a importância do seu produto, do seu serviço, atender normas regulatórias e esse produto chegar corretamente e competitivo no mercado internacional. Eu agradeço aqui também a todos os convidados, as nossas empresas nucleadas, a FACAMP por permitir mais esse encontro, por realmente gerenciar o Núcleo PX em Campinas, a Apex Brasil, que promove esse programa de qualificação e exportação, aos colegas, tanto ao nosso monitor, a técnica e aos técnicos que fazem parte desse núcleo de atendimento, toda a equipe do Fábio que está ali também em cooperação na apresentação e ao lado dele para realmente nos ajudar a tirar as dúvidas. Aos nossos ilustres visitantes aqui, por favor, fiquem à vontade, o chat estará aberto para fazerem as perguntas. No final da apresentação, nós faremos a leitura e encaminhamento ao Fábio. Quem quiser também abrir o microfone para falar, realmente conversar, não tem problema, trazer a pergunta pelo microfone. Se ficarem mais confortáveis durante a apresentação, por causa do fluxo de internet, nesse momento, nesse horário um pouquinho concorrido, e quiser deixar a câmera desligada, também fique à vontade. Então, Fábio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por você fazer essa participação neste evento conosco. Ok, Ana, obrigado. Obrigado a você, obrigado, né, Olavo, pela oportunidade que nos foi dada. Falo aqui em nome da TIFNORD Grupo, em especial a TIFNORD Mobility, pelo qual eu sou responsável aqui na América do Sul, né? É um prazer enorme, desculpem os diversos atrasos que nós tivemos devido a problemas relacionados à Covid e tudo mais, mas graças a Deus estamos todos aqui bem, né? E vamos tentar aqui, a nossa ideia é fazer um bate-papo, né? Então, agradeço aí também a PX pela confiança e a FACAMP, né? A confiança nessa parceria que a gente vem tendo em particular com você, e aí se estende agora às organizações. Um briefing do nosso speech de hoje vai ser bem breve, né? Eu vim da área produtiva, vim da área de engenharia, vendas, e fazem 7 anos que eu estou aí nessa área regulatória. Então, a ideia de hoje é que a gente faça algo bem prático, né? Para ajudar mesmo os exportadores a entenderem e desmistificar essa questão de que essa área regulatória é uma selva onde ninguém consegue atravessar. Então, é um prazer e nós vamos tentar fazer isso de uma maneira bem suave,
bem leve, e aí a gente fica à disposição, né, para as perguntas. A gente agradece a participação. Dizem que é a primeira vez, a gente nunca esquece, então é a primeira live da minha carreira, então já ficou marcado aí o trabalho que a gente vai fazer. Então, vamos lá, né, para a gente começar. Só um pouco do grupo Tifnord, né? Nós somos um grupo de mais de 150 anos, né? Nós temos 85 empresas em mais de 70 países, somos mais de 14 mil colaboradores e temos aí um revenue de 1,2 bilhão de euros. Né? Estamos praticamente em todo lugar do mundo. E vamos lá, como a gente vai falar de certificação, é interessante contar um pouco da história da TÜV, né? O que é a TÜV? A TÜV vem do alemão Technisches Überwachungsverein, que quer dizer Associação Técnica de Inspeção. E como essa história começou? Começou com uma grande explosão, né? Quando as primeiras caldeiras a vapor elas começaram a ser produzidas e entrar em utilização, a explosão de uma caldeira a vapor, ela causava, a frequência natural da explosão, ela fazia com que todas as caldeiras explodissem, e aí todo um pátio industrial era destruído. Na cidade de Manchester, né, por exemplo, teve um desses acidentes maiores, né, vamos falar assim, registrados. E aí, o que se criou? Criou-se um comitê técnico de inspeção. O que a história diz? A história diz que o governo, né, tinha um problema na mão, né, as empresas, né, não poderiam ser barradas pela tecnologia, e as empresas de seguro diziam o seguinte, mas como eu vou fazer seguro de algo que, né, pode colocar em risco a vida das pessoas? Então, esse comitê foi criado em Mannheim, né, na Alemanha, e aí esses profissionais, essas indústrias, industriais, criaram esse comitê. Então, esse comitê era responsável por fazer a inspeção nas caldeiras a vapor, né? E aí foi que a base da nossa empresa, que é o conceito da imparcialidade e da independência, né? Então, nosso olhar é sempre com esse critério da imparcialidade e independência, que vocês vão olhar aí para frente, que é a base, até hoje, inclusive, dos modelos regulatórios existentes. Não é? Algumas unidades de negócio, né, que nós atuamos hoje. Hoje a Tifnord praticamente atua em todos os segmentos, né? O nosso aqui é a mobilidade, mas a gente atua em recursos naturais, treinamentos, mineração, aeroespacial, né? Nós estamos praticamente aí, quando você fala de Tifnord, todo e qualquer segmento da indústria, nós temos algum tipo de serviço, seja como organismo de certificação, empresas de engenharia, teste, treinamento e educação. Isso faz com que nós, né, estejamos praticamente, vamos falar assim, debaixo da terra, sobre a terra e acima da terra. Então, qualquer que seja a área aí de interesse, a gente consegue, de alguma maneira, estar trabalhando junto com as necessidades dos nossos clientes, ou do mercado, ou das agências regulatórias, que parte do nosso trabalho também é ajudar os governos a criarem, né, de maneira mais efetiva, pelo menos, vamos assim, a parte técnica das regulamentações. Então, vamos lá. O interessante aqui, que até então, quando se fala, até para a gente olhar para o futuro, e a gente vai falar de certificação, até então, a segurança era sempre voltada para as pessoas. Então, tudo que a gente faz tem a ver com a segurança das pessoas. Mas a evolução tecnológica trouxe para a gente um outro desafio, que é a parte da proteção. E aí a gente começa a falar de ataques cibernéticos. Então, quando a gente fala de qualquer operação internacional, hoje, né, o que a gente chama hoje de Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa, o GDPR, né, General Data Protection Regulation, também faz parte hoje do nosso dia a dia, né? Então, a gente focava na segurança e hoje a gente também foca na proteção. O exemplo que a gente dá é a questão do cinto de segurança. O cinto de segurança, como já diz o nome, é um item de segurança, mas nós não estamos protegidos do acidente.
A proteção seria se o acidente não ocorresse. Então, a gente acaba observando que as tecnologias elas estão evoluindo para a questão da proteção, que é veículo com veículo communication, que é o anti-crash system. Então, o carro não batendo, as pessoas estão realmente protegidas. A gente traz esse slide para a gente pensar, porque a certificação é algo que é dinâmico, né? Então, é uma coisa que quem entra no mercado internacional tem que ter esse dinamismo de entender que as coisas mudam com o tempo, porque a tecnologia evolui, normalmente a tecnologia avança mais rápido do que as regulamentações, e a gente não pode ficar, né, não pode deixar de lado, não podemos deixar de inventar nossas tecnologias, que no final é para melhorar a qualidade de vida das pessoas e termos um mundo melhor. Então, vamos lá, um pouco, né? Bem-vindo à mobilidade, aqui eu vou falar bem rápido. Então, nós, né, a unidade de mobilidade, hoje nós trabalhamos basicamente com todo tipo de mobilidade, seja carro, trem ou avião. O nosso foco hoje na Alemanha, a gente tem muito forte a parte de inspeção técnica veicular. Então, nós temos mais de 200 estações de inspeções na Alemanha, nós atendemos mais de 3 milhões de clientes, que todos os anos passam para fazer uma vistoria, uma técnica com a gente, mais de 10.500 concessionárias, e aí nós temos mais de 200 clientes, vamos falar assim, automotivos, ou na área de mobilidade, seja OEM, Tier 1, Tier 2, Tier 3, e como eu disse, na mesma, oferecendo os mesmos serviços, seja de engenharia, seja de certificação, teste, treinamento, qualificação e etc. Aqui, alguns de nossos clientes, né? Vamos assim, colocamos alguns dos mais importantes, alguns que têm até o approach bem internacional. Hoje é difícil uma empresa automotiva também que não esteja no cenário internacional, mas só para terem uma ideia, né, do que é a nossa empresa. Então, agora, vamos lá. Então, vamos entrar de verdade, né, no assunto de hoje. Estão todos me ouvindo? Tem alguma... Alô? Não, ouvimos bem. Tá, qualquer coisa, Ana, você dá um chute debaixo da mesa. Pode deixar. Então, vamos lá. Né? É interessante nós falarmos da certificação de produtos e serviços para o mercado internacional, só que vamos lá. A gente vai partir do pressuposto o quê? Que a gente entende que a certificação ela é algo bom, né? É algo, e a gente vai falar o porquê. Nós não vamos entrar aqui, né? Porque depois de tanto tempo na indústria, quando eu realmente entrei na área de certificação, foi que eu passei a entender a importância, né, da certificação na vida das pessoas, na vida do planeta. Então, vamos lá, um pouco da história, né? Eu vou contar aqui 3 casos, né, bem rápidos. Um deles é sobre a criação do FDA. Então, se nós analisarmos historicamente o modelo regulatório, ele acontece por pressão, né? Vamos falar assim, da sociedade, de organizações, de associações, quando algo que parecia estar dando certo, pode ser que dê errado. Então, eu sempre gosto dessa frase, né? Os pessimistas, né, quase sempre têm razão, mas os otimistas são quem muda o mundo, né? Então, para todos os empreendedores, empresários, vamos falar assim, né? Quem entra no mundo de certificação ou no mercado internacional entende o seguinte, aí a lei de Murphy começa a acontecer. Mas não é para a gente desistir, nós estamos aqui para mostrar que isso tem solução. Então, a história, né, quando, após a Revolução Industrial, quando as indústrias começaram, nos Estados Unidos, a ter um volume maior de consumo de carne, descobriu-se que a parte sanitária era muito importante, né? Então, isso, com o tempo, né, foi a criação, vamos falar assim, do FDA, começou ali com alguém tentando resolver um problema trabalhista e acabou caindo num problema sanitário, né? Então, aí, vamos falar assim, esse é um pouco, só para a gente entender o que move, né, às vezes, a regulamentação.
E aí, outro ponto importante que a gente fala é a própria história que eu falei da TUV. Então, a caldeira a vapor, que veio para revolucionar, acabou trazendo também com ela algumas situações que tinham que ser resolvidas e tinham que ser regulamentadas, né? E aí, o terceiro, que aí a gente começa a falar um pouco mais de certificação, é após a Segunda Guerra Mundial. A reconstrução do mundo, vamos dizer assim, precisava ter uma harmonização. Imagine que todo mundo passou a precisar um do outro, né? O mundo precisava se ajudar, e aí precisava se criar, né? Ter uma harmonia nesse processo. E foi então, em 1947, que a ISO foi criada, né? Por que a gente vai falar de ISO? Porque quando a gente fala de padronização, é o exemplo, vamos falar assim, mais seguido no mundo, né? E o conceito da ISO é que coisas grandiosas acontecem quando as pessoas concordam. E é essa a base de toda e qualquer certificação ou regulamentação. Então, vamos pensar assim, seja ela local, né? Seja ela regional, seja ela internacional, a ideia é que as pessoas concordem em determinada, né, padronização, que vai ser bom para todo mundo, né? Então, então, quando a gente fala em ISO, a gente sempre fala em consenso. Uma coisa interessante, né? Muita gente, o ISO é muito conhecido como International Standardization Organization. Na verdade, a ISO é a International Organization for Standardization. Mas o nome ISO vem do grego isos, que significa equal. Então, quando você fala eu sou ISO, quer dizer que você é igual. Então, o conceito da ISO é justamente isso. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, se você está sobre, né, o guarda-chuva de uma norma, de um padrão ISO, quer dizer que você é igual, né, a outras pessoas, né, outros mercados. Então, isso é só um fato histórico, né? A gente deu aquela estudada e traz esses fatos históricos para... isso acaba mostrando para a gente a importância, né, de determinadas nomenclaturas. Então, vamos lá. Então, o que quando a gente fala de padronização, vamos falar de alguns exemplos, né, que são práticos, né? Então, o cartão do banco, nossos cartões bancários. Hoje, a gente vai para qualquer lugar do mundo e se você esquece, né, com cartão de crédito e com passaporte, você acaba conseguindo resolver muitos dos problemas, né? Não tem a carteira, o cartão de crédito, e isso vem, né, um dos motivos pela padronização que existe com relação aos cartões de crédito. É uma coisa, até no slide anterior, coisas boas acontecem quando todos concordam, isso é bem o que acontece lá em casa, né? Toda vez que minha mulher quer alguma coisa, a gente concorda e está tudo certo, né? Então, eu sempre concordo com ela e coisas grandiosas acontecem. Então, o nosso cartão de crédito, nosso cartão bancário é um exemplo. E outra questão é a questão da segurança. É garantir o quê? Que crianças, em qualquer lugar do mundo, possam brincar de forma segura, sem um brinquedo que ela, né, vai se cortar, ou vou dar um caso específico que aconteceu, né, que é a chupeta de criança com strass, que a criança acaba engolindo o strass não faz parte da certificação, mas são exemplos né, de padronizações que garante o quê? Que a gente possa ser ISO em qualquer lugar do mundo, ser iguais em qualquer lugar do mundo, e que nós também estejamos seguros em qualquer lugar do mundo. Então, agora, para começar a falar de ISO, então, o que nós temos hoje? Algumas certificações, elas são internacionais. Então, para que isso ocorra, nós temos o que a gente chama de AF. Vamos só colocar alguns nomes aqui, porque, com certeza, em algum momento, quem entrar, né, no mercado, no mundo regulatório internacional, vai passar por isso. Então, nós temos aqui o IAF,
que é o Fórum Internacional, né, de Acreditação. O que o IAF faz? Ele acredita organismos, né, a trabalharem, a fazerem com que a ISO, fala assim, que as normas sejam aplicadas de forma eficiente. E também proteger para que a imparcialidade e a independência e não haja conflito de interesse. Então, uma coisa que vai ser muito padrão em qualquer modelo regulatório, né, ou em qualquer agência regulatória, é o conflito de interesse, né? Precisa ser garantido que não há o conflito de interesse. Em outro, né? E aí o que acontece? Se a gente está falando de um mercado internacional, o que o IAF também precisa garantir? Que as certificações elas possam ser, vamos falar assim, reconhecidas internacionalmente. Então, nós temos o MLA, né, que é o Mutual Lateral Agreement, que é um acordo, né, vamos falar assim, que garante que as acreditações elas podem ser usadas, né, elas podem ser reconhecidas entre os organismos certificadores no mundo inteiro, para que a gente não tenha que, por exemplo, certificar alguma coisa aqui no Brasil, e aí tem que certificar, a empresa tem que certificar todo no mundo inteiro, né? Salvo algumas particularidades, quando algumas regulamentações ou algumas normas, elas são locais, na maioria das vezes, né, quem é parte, quem é signatário, né, de um MLA e é um organismo acreditado, o certificado é válido, vamos falar assim, em qualquer lugar do mundo, onde o país faça parte, né, desse acordo de cooperação multilateral. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante a gente, quando falar de certificação, entender o que é um organismo acreditado, o que é um organismo de certificação, porque isso gera muita confusão, né? Porque isso aqui vai ajudar você a entender com quem conversar no caso de um modelo regulatório fazer parte, né, do seu produto ou do serviço que você está querendo, vamos falar assim, exportar. Então, vamos lá, o organismo o organismo de acreditação, ele é um organismo que foi, vamos falar assim, designado, ou ele tem acreditação através do IAF, para acreditar organismos de certificação. O organismo de certificação é quem pode fazer as auditorias e emitir o certificado de conformidade. Então, qual a diferença entre a acreditação e a certificação? A acreditação é uma licença para que as empresas possam executar, né, as auditorias, verificar a conformidade. E a certificação, né, vamos falar assim, é a obtenção, é o certificado emitido por um organismo, né, de certificação, uma vez que a empresa atenda a todos os requisitos estabelecidos. Aqui, a gente vai falar um pouco da hierarquia, né, de como funciona aí a hierarquia da certificação. Então, a ISO, que não é a empresa, não é a organização que emite o certificado. Na verdade, a ISO tem um papel muito importante. Além de desenvolver normas, ela é quem organiza com todos os seus membros, e basicamente cada país tem um membro, a entrarem, né, em consenso, sentarem numa mesa e concordarem numa determinada norma que precisa ser aplicada. Então, a ISO não é só... ficaria muito, vamos falar assim,
não vou falar, vou achar uma palavra certa aqui, para a ISO ser somente um escritor de normas, dizemos assim, não, a ISO, ela precisa fazer com que todo mundo sente numa mesa e entre em acordo com algo que está sendo discutido. O IAF, ele é responsável por dar a acreditação aos organismos acreditadores. Então, praticamente cada país tem o seu organismo, né, acreditado. No nosso caso do Brasil, é o Inmetro, né, a gente vai mostrar aqui na frente. Na Alemanha temos o DAX. Então, esses são organismos acreditados. E esses são os organismos, quem acredita, os organismos de certificação. Então, no caso, a TIFNORD, no meu caso aqui, né, no nosso caso, nós somos um organismo de certificação acreditado pelo Inmetro. Tá? E aí, o cliente, ele recebe a certificação dele, vem através do atendimento, né, dos requisitos estabelecidos pela norma na qual ele deseja ser certificado. Bom, agora, Ana, a abertura das perguntas vão ser no final, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Agora, vamos direto ao ponto. Por que a gente está falando isso? Porque, para nós, o nosso intuito aqui é tentar mostrar a receita que nós implementamos aqui para ajudar os nossos clientes, né? Até porque todos nós aqui viemos da indústria. E no começo nós sentimos dificuldade em como alinhar com o nosso cliente a comunicação do ponto de vista como funciona a certificação, o que precisa, né? Então, a nossa ideia aqui é ser um pouco mais direto e passar para vocês um pouco da receita de bolo que nós acreditamos faça com que vocês possam, vamos falar assim, navegar mais tranquilamente nos mares da certificação. Então, vamos lá. O primeiro ponto é certificação não é atestado de qualidade. Esse ponto é muito importante. A certificação, ela é um atestado de conformidade. Isso quer dizer que você, né, que a empresa de vocês, que a nossa empresa, ela está em conformidade, né, com uma norma pré-estabelecida. Mas isso não quer dizer que duas empresas certificadas, né, vamos falar assim, dois produtos certificados têm a mesma qualidade, né? Um outro ponto importante aqui é a gente falar que o produto precisa ser seguro, ele precisa ter qualidade, básico para todo mundo, né, que para a gente entrar no mercado competitivo, e a conformidade, ela faz parte quando o modelo regulatório, ele entra em questão. Então, entrou o modelo regulatório, conformidade também faz parte do processo. Então, vamos lá. Então, se perguntasse assim para nós hoje, né? Onde começa... Peraí, só um minuto. Essa apresentação está certa? Não. Peraí. Ô, Ana. Oi. Oi, Ana. Oi. Estou te ouvindo, Fábio. Ana, eu vou pedir desculpa para vocês. Nós vamos precisar mudar a versão da apresentação. Tá bom, claro. Tá? Pedimos desculpa aí pela falha técnica. O mundo digital ainda... Eu já estou velhinho, né? O mundo digital... Fica tranquilo, acontece. Enquanto você está mudando, só vou deixar um recado aqui para quem está participando, quem está nos assistindo. Além das perguntas no chat, fiquem à vontade também para inseri-las. Posteriormente, nós vamos compartilhar também a lista de presença e também a avaliação do evento. Então, peço, por favor, que vocês também assinem e avaliem mais este evento do Núcleo PX Campinas, da FACamp. Estou vendo. Bom, depois do tempo da televisão,
Voltamos aqui. Obrigado, peço desculpas e voltamos aqui à apresentação. Então, Imagina, aqui, fica tranquila, Fábio. nós vamos mostrar para vocês um exemplo, né, para ilustrar o que foi dito aqui, né? Então, vamos lá. Quem são organismos, né, de acreditação? Na Alemanha nós temos o DAX, no Brasil nós temos o Inmetro, e na Inglaterra nós temos o UCAS. Esses organismos são quem são responsáveis, né, por acreditarem os organismos de certificação para executarem um trabalho. Então, no caso aqui, nós, a TIFNORD Brasil, nós somos um dos organismos, né, acreditados pelo Inmetro para fazer alguns tipos de serviço. Os escopos são aquele que nós definimos, né? E aí, no lado direito, talvez venha o que as pessoas têm mais interesse. Ali, as marcações, elas são o quê? São o atestado, assim, são a conformidade, são a representação de que um determinado produto está em conformidade com a norma do país especificado. No caso aqui, nós temos CCC da China, nós temos a marcação CE, e nós temos também aqui o Inmetro. Tá? Então, alguns produtos, né? Então, é importante a gente sempre entender que existem outras certificações, né? Por exemplo, na área automotiva, nós temos EU, nós temos né? Nós temos outros tipos de certificação que às vezes são exigidas, mas a gente sempre vê que aquele que está no produto ali eles são, né, os mais, vamos assim, discutidos, mas essa é a sequência. Então, um organismo de acreditação, ele é acreditado pelo IAF, quem acredita os organismos de certificação, que é quem executa o trabalho, né? E aí a empresa, ela solicita o modelo regulatório, a gente vai falar aqui na frente, ele pode variar, pode mudar, mas em alguns casos é através de um organismo de certificação ou um service provider que a empresa consegue atender os requisitos e ter, né, o selo de conformidade. Então, vamos lá. Aí, o que eu ia dizer, vamos direto ao ponto, porque a ideia é a gente discutir aqui, até porque eu não quero ficar muito tempo na apresentação, eu queria que a gente discutisse, né, as dúvidas, os questionamentos, né, realmente da vida real. Como eu disse, todos nós aqui, nós viemos da indústria, né, e quando nós entramos no modelo regulatório também, não foi algo muito fácil, mas nós aprendemos a navegar e a coisa fica mais tranquila. Então, vamos lá. Vamos falar assim, onde começa, né? Primeiro, né? O que a gente, só reforçando, certificação não é atestado de qualidade, e sim um atestado de conformidade. Então, o selo CE garante que você está em conformidade com a União Europeia, o CCC, que você está em conformidade com as regras regulatórias chinesas, mas isso não quer dizer que o produto é melhor do que o outro, né? A base do produto vai ser a qualidade, a segurança e a conformidade quando houver um modelo regulatório, né, aplicado ao produto a ser, né, utilizado. Então, vamos lá. Onde começa a certificação? Aí, a gente já começa a falar como executivo mesmo, do ponto de vista como nós acreditamos, né, que seria o melhor passo. O melhor passo seria, né, no desenvolvimento, no design do produto, na fase de design, né, ou no momento em que você pensa fazer a exportação do seu produto. Por que nós falamos isso, né, quando nós temos a oportunidade? Porque é nesse momento que você está definindo o budget, então você sabe quanto que você tem de investimento, né, o tempo. Então, quando você vai fazer um projeto, tem que ser levado em consideração o tempo para que se consiga a certificação, o custo de uma certificação, que pode variar, né, conforme a exigência do mercado onde se vai entrar. Então, para nós,
o melhor momento seria, olha, estou pensando em exportar, estou pensando em desenhar algo novo e que vai ser para o mercado internacional. Deixa eu pensar aqui se eu preciso um extra budget para, né, um extra budget de, né, financeiro ou time para atingir os meus objetivos. Então, vamos lá. O que a gente, né, uma vez que você, olha, beleza, eu resolvi atravessar esse mar e eu vou entrar no mundo internacional, vou entrar na certificação. É importante lembrar que hoje a maioria dos produtos que exigem certificação internacional também exige aqui no Brasil, principalmente quando se fala de eletrônicos, aí a gente fala compatibilidade eletromagnética, teste de low voltage, então algumas, até por falarmos de ISO, né, falarmos tanto de igualdade, muitos produtos que vão ser exportados, hoje ele já precisa, né, ter uma certificação local. E aí, né, reconhecendo, né, o critério de ISO, muitas vezes até o próprio, a certificação em si, por ter o reconhecimento multilateral, às vezes até o ensaio que é feito num lugar é aceito em outro. Mas vamos lá. O que a gente precisa, que a gente acredita, que no primeiro ponto, cara, é determinar se o seu produto ou serviço, ele realmente, né, faz parte de algum modelo regulatório ou exige algum tipo de certificação para o país de destino. Então, se eu estou pensando em ir para a Índia, pensando em ir para a China, pensando em, né, ir para a Europa, para o Japão, para a Austrália, então vale ali entender, olha, então eu vou verificar se esse produto ele entra em algum modelo regulatório. E aí tem um ponto aqui. Algumas vezes existe a exigência do mercado. Então, nós também precisamos verificar se o mercado em si não exige algum tipo de certificação que não é compulsória. Olha, mas para entrar nesse mercado, nós precisamos desse certificação, ou ensaio, ou alguma coisa assim, né? Então, a análise do modelo regulatório aplicável, por que a gente fala isso? Mesmo com a lei da liberdade econômica, nós estamos revisando nossos processos de certificação. Então, hoje, nós precisamos, né, um modelo, pode ser um modelo de certificação, pode ser um modelo de teste, um modelo de etiquetagem, ou um próprio modelo de licenciamento. Então, olha, tem uma LEI, apresenta algum documento, está tudo certo. Então, é interessante conhecer em qual modelo regulatório, né, é aplicável para o meu produto, né? Então, dizendo isso, definir ou entender quais são as diretivas, né, ou normas aplicáveis a esse produto. Porque isso vai, vamos falar assim, vai influenciar diretamente no custo da sua certificação. Então, existem certificações que são caras e rápidas, outras são baratas e demoradas, porque dependendo do tempo do ensaio. Então, é importante entender, olha, para esse produto, eu não vou precisar ensaiar, testar. Quando eu falo ensaiar, eu falo testar, tá? Então, nós não precisamos fazer teste, nós precisamos fazer teste, quais são os testes compatíveis, né? Então, é importante entender bem, né, o que se aplica. Mesmo quando o modelo for simples, que seja uma licença, é importante saber, para que esse produto não chegue na alfândega, né, do país de destino e chegue lá, ele seja barrado por algum motivo. Então, é muito importante cumprir com as regras regulatórias, né? Então, a outro, né, que a gente, aí vem a parte que a gente sempre procura falar para os nossos clientes, é ter uma estimativa de custo e tempo, né, para o processo de certificação. Quando nós falamos de custo e tempo, nós queremos dizer, procurem entidades, procurem ter um custo que represente de maneira mais real possível quanto realmente você vai gastar com a certificação. Porque se a gente esquece de considerar um ensaio, por exemplo, eu vou dar o exemplo de pneus aqui.
um ensaio dinâmico de pneus pode custar até 6 mil euros. Então, nós estamos falando de 42 mil reais. Então, a ideia é prevenir que chegue lá na frente e diga, nossa, agora meu projeto vai encarecer em 20% porque eu não considerei o custo da certificação, ou frustrar o cliente, né? Frustrar o cliente que esperava que tivesse o produto ali no mercado em 6 meses ou 3 meses, e aí demora 1 ano, 2. Então, é muito importante para nós essa questão, né, que as empresas considerem o custo de uma certificação e também o tempo da mesma. Tem? Ana, eu acho que eu estou estourando o tempo, né? Não, fica tranquilo. Se quiser mais alguns minutinhos. Tá, então vamos lá. Vamos, né, vou dar aqui uma acelerada. Então, quando a gente fala aqui, ó, segurança, qualidade e conformidade do produto, né, o que a gente considera são condições básicas, né, do produto. Então, a certificação, ela não vai ser um diferencial, né, pela qualidade e pela segurança. Ela vai te garantir a conformidade. Alguns ensaios realmente eles vão te trazer uma maior segurança, mas o que é importante? Porque nós já tivemos casos onde saiu no jornal assim, berço do Inmetro mata criança. Gente, o berço não é do Inmetro, né? Nós temos o plano de avaliação da conformidade, os ensaios são requeridos, só que a segurança do seu produto, quem conhece o seu produto e a segurança total dele é quem fabrica, né? Então, é uma coisa que a gente traz para a mesa para as pessoas entenderem, olha, a responsabilidade da qualidade do seu produto e da segurança continua sendo de quem o produz, de quem o inventa, né? Então, a gente fala de segurança e eficácia, né, e estabilidade, no caso, por exemplo, da Anvisa, ou FDA. Então, são os pilares, né, de alguns dos modelos das agências regulatórias, mas, no final, a gente entende que a questão da certificação, ela vem para padronização, ela vem para que nós tenhamos um mercado ali onde, né, a gente possa ter uma base, né, comparativa e as pessoas fazerem as coisas ISO, então, né, fazerem as coisas iguais, né? Então, e outra, sempre visando a segurança, né, a eficácia, a qualidade, não desconheço certificação que faz com que o seu produto piore, né? Esse é um ponto crucial. E aqui, se você pergunta, mais uma vez, o que a gente fala aqui? Quem é? Aí, Ana, eu vou dividir com você esse crédito, né? Sabe que você tem trabalhado com a gente muito forte aqui, nos ajudando a importar, mas aí eu vou dividir com você o crédito das nossas conversas. Então, quem é o nosso, vamos falar assim, nossos parceiros, quem pode nos ajudar, né, nessa travessia, no processo de certificação ou internacionalização de algo que exige um modelo regulatório? Então, o seu parceiro, que a gente fala assim, a gente não colocou cliente, porque não é o cliente final, mas o seu parceiro, o seu cliente no país de destino, ele é um ponto, né? Um importador, né? Ou mesmo o distribuidor do seu produto, são pontos, geralmente, de grande informação, né? De grande, excelente ponto para que você consiga ter as informações sobre as certificações, sobre a documentação necessária. Então, é sempre bom contar com um parceiro no país de destino que te ajude a fazer isso, né? Então, Ana, divido com você o crédito, porque a gente tem consenso com relação a, né, fica mais suave quando nós temos alguém que é nosso parceiro e entenda, né, do que a gente está falando. E outro ponto que a gente levanta aqui é um organismo de certificação que seja acreditado, né, no escopo pelo qual você está pensando em exportar. No nosso caso, por exemplo, nossos parceiros sabem que nós somos quem conhecemos o modelo regulatório. Então, quando forem fazer negócio internacionalmente, procurem também empresas que tenham aí esse escopo, que possa atender no escopo que vocês precisem,
né? Empresas que tenham aí uma participação ou vamos falar assim, uma internacionalização, né, que no país que vocês esperam, né, estar exportando, porque eles entendem muito bem das regulamentações, dos ensaios e podem ajudar. Então, para mim, 2 pontos importantes aí, a escolha dos parceiros certos, sejam ele na hora de exportar, sejam ele na hora, né, de atender modelos regulatórios, são muito importantes, né, nesse processo, para que se torne um processo. E aí, vamos falar assim, eu fico aqui meu agradecimento, né, agradecer pela atenção, em nome, né, aqui do nome da TIFNORD, agradecer a Ana, agradecer o Olavo, e agora vem a parte legal, que é poder discutir com vocês, entender as necessidades e poder responder as perguntas de vocês. Fábio, muito obrigada pela bela apresentação. Já tirou muitas dúvidas, você trouxe o histórico, a importância, que realmente a certificação é um ponto do nosso planejamento a exportar, e ele é muito sério para atender essas regulamentações, como você bem colocou. Queria pedir agora, se você pode também falar um pouquinho mais, ou se você tiver algum exemplo, de uma certificação voltada para serviços, quando eu exporto um serviço. Tá. Quando a gente fala de serviço, Ana, nós precisamos entender em que área de serviço que, vamos falar assim, a gente vai entrar, né? Então, vamos lá. Se nós estamos falando na parte de TI, então, praticamente, você vai precisar de uma ISO 45001, né? A parte de serviço, ela contempla mais as normas de gestão da qualidade, né, na prestação do serviço, do que a parte de produto em si. Entendi. Se, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, então eu estou desenvolvendo, às vezes, um software ou um componente, né, de tecnologia que eu não faço a venda desse produto apenas realmente por uma baixa, um download desse programa no meu computador, ou um upload, dependendo. Como que eu posso ir recorrer a uma unidade que cuida de certificações para identificar se esse meu produto tem, se esse meu serviço tecnológico tem? Assim, é uma fonte de pesquisa também? Excelente pergunta, Ana. Pelo ponto de vista que a gente levanta aqui a questão seguinte: hoje, vamos falar assim, a venda de dados, ou a utilização de dados, na verdade, ela é um serviço, mas é quase um produto. Então, hoje, se você vai trabalhar com esse tipo, com software, né? Hoje nós temos legislações específicas, né? A TIFNORD, por exemplo, nós temos uma divisão chamada TÜV-IT, que é especializada em serviços de TI. Então, por exemplo, um dos testes necessários é o que a gente chama de penetrating test, que aí nós vamos ter que verificar se o seu software, o que você está falando, caso haja troca de informações, como a gente garante, né, que não vão conseguir invadir o seu sistema, né, e vamos falar assim, hackear as informações que você tem das pessoas. Um outro ponto importante é quando se fala em indústria 4.0. Por que isso? Imagine que no futuro não tenhamos mais pessoas nas fábricas. Imagine que é todo o mundo digital, né? E a informação, ela circula dentro, né, da sua organização, mas você tem organismos externos interagindo com você. Então, aí a gente precisa de uma certificação que garanta, né, primeiro, a sua propriedade intelectual, porque... Por exemplo, hoje, né, vou dar um exemplo bem prático. Imagine que você tem uma linha de produção e vai haver uma manutenção numa máquina sua e eu espeto um computador e, de repente, eu consigo saber todos os seus dados de produção. Tempo de máquina, a sua fórmula, como você faz as coisas. São informações de propriedades da empresa, mas que, se não protegidas, elas são extremamente vulneráveis.
Um outro ponto, por exemplo, hoje a agricultura, ela usa muito da tecnologia, então você tem ali todas as máquinas, capacidade produtiva, quantas máquinas estão colhendo, quanto estão perdendo de grãos, tudo isso é basicamente online. Imagine que alguém consegue hackear o sistema e falar assim, como está a sua produtividade? Então, sim, né, existem certificações para isso, né? Eu vou me desculpar, não tenho todas elas aqui na cabeça, mas eu posso te afirmar que sim, existem normas hoje para atender para quem vai entrar no mercado de software, né? Nós temos que tomar cuidado com a certificação de software, vou até levantar um ponto aqui, que é a eficiência do software não é um problema. Então, se eu digo que meu software tem que ter ali uma estabilidade, eu tenho que se manter ativo e não pode ter uma perda de tantos segundos por dia, não é isso que a certificação vai avaliar, porque isso é qualidade do seu software, você tem que garantir. Agora, o que a gente precisa garantir é que ele atende todas as regras de proteção. Perfeito, entendi. Coincide muito com o que você trouxe, até é um aspecto até cultural para a gente embutir nas empresas, cada empresária ou empresário aqui, que a conformidade, a qualidade são aspectos diferentes, faz parte da cultura. Por favor, fique à vontade também, quem quiser abrir microfone para estender uma pergunta. O Olavo levantou a mão, fique à vontade, Olavo. Fábio, eu gostei muito que você disse que a certificação não é um indicador de qualidade, mas sim de conformidade. Conformidade, isso, exatamente. Eu queria saber, o pequeno e o médio, né, a pequena e a média empresa, como isso é tratado com essas empresas? Ou seja, quais certificações que você acha que tem mais importância para a pequena e média indústria, e como é que o pequeno e médio empresário ele tem acesso a essas informações para estar em conformidade com os mercados de destino, por favor. Bom, obrigado mais uma vez, excelentes perguntas, excelente colocação. Se nós pegarmos hoje, 80%, vamos falar mais de 80% das empresas são pequenas e médias empresas, né? Então, hoje, quando a gente fala em certificação, a certificação do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, o ISO 9001, ela é praticamente mandatória, né, para qualquer empresa, qualquer indústria. Quando a gente fala na certificação do produto, o que é interessante? Que a certificação, até eu acho que a ISO e mesmo o Inmetro, né, a gente trabalha muito bem nisso, ele é um modelo onde ele não foi feito para bloquear as pequenas empresas a terem certificação OMED, só as grandes conseguiram. Então, o que acontece é que as empresas maiores, o que eu vejo, né, agora eu vou falar do meu ponto de vista, por terem essa internacionalização de maneira já institucionalizada, elas fazem uso do acordo de multilateral agreement para o acordo de um reconhecimento mútuo, né? Reconhecimento multilateral para conseguirem tirar a vantagem disso. Então, imagine que você faz o ensaio do seu produto aqui vamos falar assim, na Alemanha, de acordo com a ISO 17025, e esse certificado, esse produto, ele acaba sendo válido para o mundo todo. Mas, para mim, a fonte de informação, né, para as pequenas e, vamos falar assim, médias empresas, ou é o próprio site dos organismos acreditadores, né, no caso do DAX, se for na Alemanha, aqui no Brasil, se for o Inmetro, se for na Inglaterra, a UCLA, ou o que a gente faz? Conte com o serviço de empresas como a da Tifnord, porque é para isso que nós temos escritórios em todo lugar do mundo, para que nós possamos ser os intermediadores entre vocês e os mercados internacionais no que tange vamos falar assim, produtos e serviços regulados.
Alô? Vou puxar, então, aqui mais uma pergunta. Você comentou durante sua apresentação que, às vezes, pode ser que tenha um mercado, um país, que ele não tem uma certificação compulsória. Então, pode ser que ele tenha ali uma voluntária, por hábito de consumo ali, já conhece uma certificação e reconhece a importância da certificação, né, do que vem de um produto que é certificado. Isso também é normal. Se for solicitado de um mercado, também é possível identificar essa possibilidade de fazer uma certificação quando não é compulsória? Sim, é bem... aí o que acontece? Normalmente, o cliente ou o mercado, ele já conhece os parâmetros pelo qual ele deseja que o produto seja testado. Nós temos um exemplo aqui, né, onde nós fazemos um serviço voluntário para uma montadora da Alemanha. Ele definiu o escopo para a gente e a gente faz de forma voluntária. Além de ter as certificações, né, que ele precisa, ECE mais o Inmetro, ele também, o cliente dele falou, além disso, eu quero que seja feito um ensaio dessa maneira. Então, sim, nós podemos ajudar a desenhar um modelo que atenda à necessidade do cliente. Às vezes, você tem um cliente que faça a exigência, olha, eu preciso comprovar isso. Aí, nós desenhamos um modelo de teste e entregamos para o cliente, dizendo, está aqui, ó, esses são os requisitos, o ensaio foi feito dessa maneira, o método é esse e o resultado é esse. Perfeito, entendi, obrigada. Temos duas perguntas, vou só utilizar a sequência aqui. Tiago pediu para fazer uma pergunta, se quiser abrir a câmera, o microfone, fique à vontade. Oi, boa tarde, estão me ouvindo bem? Ouço sim. Então, eu tenho uma dúvida referente à certificação CE. Atualmente, a empresa onde estou, ela já exporta produtos, porém não para a Europa. Então, agora surgiu esse interesse. E no grupo, tem uma outra empresa alemã, onde ela já tem os produtos dela na CE e são produtos similares aos nossos. Tá? Então, por conta disso, a gente já conseguiu saber quais são as normas aplicáveis nos produtos que a gente quer exportar. Agora, está faltando alguns detalhes de informação, como, por exemplo, onde eu conseguiria fazer o teste de emissão eletromagnética que fosse válido para a CE, aqui no Brasil. Então, esse eu acho que o começo da principal dúvida minha é essa. Não sei se vocês podem me ajudar já com esse passo. Bom, Thiago, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, por estar participando e depois pela pergunta. Existem, sim, laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de ensaio. Mas o mais importante, a pergunta, na hora da escolha do laboratório, mesmo local... Bom, o mais importante, você já sabe em qual norma deve ser testado. Isso é um ponto importante. O segundo, é a gente garantir que esse laboratório, ele seja um laboratório acreditado, né? Vamos falar assim, pelo o organismo de acreditação aqui, que seja membro signatário, né, do IAF, porque aí o seu ensaio feito no Brasil... Se o laboratório for... A pergunta tem que ser feita, olha, o laboratório de vocês é acreditado 17025 para o escopo tal? E aí, sendo acreditado, o resultado é válido também para a Alemanha. Certo. Mas tem laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de ensaio. Certo. Eu consigo encontrar essa lista de laboratórios aonde? Em qual caminho? Que até então... Pode falar. Pode falar. Nós temos dois caminhos. Ou o site do Inmetro. No site do Inmetro consta os laboratórios e as acreditações, né, escopo de cada um. Ou, caso precise também, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda vocês a fazer essa procura. Bacana. Vocês da TÜV Nord aqui. Tá certo. Eu posso entrar em contato com quem aí da TÜV Nord? Eu vou deixar depois eu vou passar a apresentação, mas tem o meu contato ali, e aí eu posso entrar em contato direto comigo, e eu direciono aqui para o meu time,
mas pode entrar em contato com a gente que a gente te ajuda nessa. Opa, tá certo. Obrigado, viu? Eu tenho uma segunda dúvida, não sei se eu já posso fazer em sequência. Pode. Pode ir lá. Tiago, só para... Desculpa, mas como a sua dúvida de contato pode ser comum para os outros, a apresentação de hoje será disponibilizada para os participantes, assim como a gravação no canal também da Facamp, no canal do YouTube, na playlist do PIEX, né? E daqui a pouco nós já vamos liberar no chat a lista de presença, de avaliação, por favor, assinem. Quando encerrar este nosso evento, ficaremos aqui mais uns minutinhos na sala para todo mundo poder fazer a avaliação e a assinatura na lista de presença. Tiago, pode fazer sua segunda pergunta. Então, a CE, embora seja autodeclaratória, né, em muitos pontos, eu sei que eu tenho que, quando eu tiver juntado toda a papelada das normas que eu vejo que fazem parte, eu tenho que entrar com essa papelada de registro na CE, estando dentro de algum dos países da União Europeia. Não é isso? Isso aí. Existe algum melhor caminho de país para dar entrada, ou tanto faz o país, ou cada país acaba tendo alguma peculiaridade? Porque a resposta disso, por exemplo, a Alemanha, ela tem o melhor reconhecimento. E é o mais exigente. Eu vou deixar o Fernando falar que ele é auditor KBA, e aí com relação à europeia, vou deixar ele, é o nosso gerente técnico aqui, vou deixar ele dar a resposta aqui para... Então, Tiago, boa tarde. Boa tarde. Para a gente deixar esse ponto aí bem claro, que é o seguinte, por exemplo, você tem o governo alemão, que tem, a regra ela é geral, porém fica claro uma vez quando eu estive lá que o governo alemão é o mais exigente, então o selo E01, que é o governo alemão, ele tem indiretamente o melhor reconhecimento, tá? Mas na prática todos têm que seguir a mesma regra, usando o mesmo laboratório, e é basicamente isso. E aí, Thiago, o que a gente pode fazer, a gente, mais uma vez, né, a gente está aqui justamente para isso, né, então, você precisar também com relação a quem recorrer para ter o maior acesso e facilitar para que vocês consigam dar entrada nesse registro, também pode entrar em contato com a gente. Certo. Então, pelo que eu entendi do que ele comentou, preferencialmente qualquer país que não seja a Alemanha, porque uma vez passando na CE em qualquer país da União Europeia, mesmo a Alemanha terá que aceitar a venda do nosso produto lá, porque está sendo... Isso, a resposta mais short é, uma vez que você tem o selo CE, ele vale dentro da comunidade europeia. Esse é o porquê de existir a certificação CE. Aí aqui eu só quero fazer um parênteses interessante para todos, com relação à parte cultural, né? O modelo regulatório, além de tudo, ele atende, vamos falar assim, ele precisa se adequar à cultura, né, do país. Então, por exemplo, na União Europeia, alguns ensaios, alguns produtos, você faz a certificação uma vez, enquanto esse produto não sofrer nenhuma alteração técnica, você não precisa mais se preocupar com ele. Já em alguns países, você precisa fazer a certificação e ter as auditorias de manutenção, ensaios de manutenção, né? Então, vamos falar assim, hoje a gente vê que o modelo, a cultura, ela faz parte na hora da decisão de uma certificação, e a gente também tem caminhado um pouco, e Metro tem indicado essa linha pelas reuniões que a gente participa, né, com o Imetro, que o modelo da autodeclaração é algo que pode vir a ser uma realidade no Brasil em breve. Legal, interessante, para ficar similar até a tratamentos em outros países, né? Imagino assim, para todo mundo ficar no mesmo nível, para a competitividade ser igual para todos. Isso aí, porque uma ideia, né? A gente sabe que a ideia do governo federal é desburocratizar.
né? Então, a gente sabe que... mas quando a gente fala de certificação, né, vamos falar assim, se eu não me engano, a Anvisa esse ano fez 18 anos. O nosso modelo regulatório, nossas portarias automotivas são de 2010. Então, assim, nós estamos começando a caminhar, né, mais forte nessa área de certificação, porém, não menos eficazes que outros países, considerando a cultura do nosso país, né? Então, é importante lembrar isso, importante lembrar que a certificação, ela precisa garantir segurança, mas ela precisa também garantir que nós sejamos competitivos no mercado. Então, exato. Temos que entender isso e trazer isso para a mesa, né? Que a certificação não é para onerar. Exato, ótimo ponto. Não é para onerar, é para torná-lo competitivo, para participar no mercado internacional. Perfeito. Fábio, tenho mais perguntas aqui para endereçar. Tem algumas pessoas já com a mãozinha levantada, eu vou seguir aqui na ordem. Emad, por favor, fique à vontade para fazer a sua pergunta. O Emad também é de uma empresa nucleada aqui do PX. Ok. Alô? Oi, desculpa, agora já Imagina, deu. saiu Já deu. certinho o som. Quero agradecer a vocês e eu realmente tenho duas dúvidas. A primeira dúvida é a respeito de quando temos uma situação aqui que a nossa empresa, nosso laboratório, ele tem um ISO 9001. Eu como posso aproveitar isso na situação da exportação? Porque o produto em si não tem essa certificação, só o laboratório. Essa é a primeira dúvida. E outra, a segunda, ela é relacionada a uma certificação de ETA, né? Eu quero... Tem uma certificação local aqui no Brasil que é equivalente a essa certificação europeia? Em relação a... Desculpa, a primeira... Repito as duas perguntas. Tá, a primeira pergunta é se você pode utilizar da 9001. Nosso laboratório tem essa certificação. Então, como eu posso aproveitá-lo na situação de exportação? Bom, vamos falar assim, você ter um padrão de gestão da qualidade já mostra o quê? Né, que você está num padrão diferenciado e que você atende às normas, né, de padrão, você está ISO, está equal, né, vamos falar assim, aos maiores laboratórios, ou às empresas do mundo. Com relação ao ensaio do laboratório, aí a questão é, caso seja necessário, caso requerido um ensaio acreditado, aí a ISO 9001 não te dá esse escopo. Então, teria que ser um escopo, né, um laboratório não acreditado. Mas, do ponto de vista técnico, ter uma certificação hoje, né, é muito importante aos olhos de qualquer organismo internacional, né, qualquer empresa internacional. E a segunda certificação que você falou é ETA. Isso. Tá, bom, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ser muito humilde de falar que não é do meu escopo, mas eu vou levantar essa pergunta aqui e vou trazer a resposta para você. A ideia é você gostaria de saber qual é a equivalência brasileira da certificação ETA, é isso? Isso, exatamente. O Inmetro, ele consegue fazer essa equivalência? Tá, eu vou buscar nós vamos buscar essa resposta e vamos trazer para você. Muito obrigado, viu? A minha parte já, obrigado. Obrigada, Emad, pela pergunta. Não tem problema, Fábio, porque depois a gente compartilha com todo mundo também, né? Tá bom. Mais um conhecimento. Então, vou seguir aqui nas perguntas. O Gabriel Moraes, que é um dos técnicos aqui do PX, também tem uma pergunta. Fique à vontade, Gabriel. Boa tarde, Fábio. Primeiro, eu queria parabenizar você por essa apresentação, foi muito, muito boa mesmo. Vários pontos que são muito relevantes para as empresas que estão sendo atendidas aqui por nós do PX. A minha pergunta, na verdade, é focada para o mercado chinês. Eu morei na China durante alguns anos, fiz meu mestrado lá, e eu queria entender um pouco, porque existe uma regra, vamos dizer assim, que ocorre na China, que se você tentar vender o seu produto
nas vias convencionais, nas estantes dos mercados, você passa por uma série de regulamentações. Mas quando você faz essa venda desse mesmo produto através dos meios eletrônicos, a regulamentação muda. Eu queria entender um pouco mais disso, queria que você pudesse dar para a gente aí uma pequena iluminada nesse ponto. Bom, vamos falar assim, eu não estudei nenhuma regulamentação em específico, né? Nós temos o nosso escritório na China, né? Hoje, nós temos uma atuação muito forte lá, mais com a parte de importação. E aí, mais uma vez, eu vou ter que pedir desculpas e buscar essa informação para vocês, porque o que a gente entende lá o modelo de certificação deles vamos falar assim, é muito forte, vamos falar assim, tanto que eles têm o CNS, deve conhecer lá, que é o China, o Laboratory Association, que os caras praticamente ensaiam tudo, né? Então, com a relação à parte de produto, eu sei que eles são bem fortes, mas eu vou buscar essa informação para você e te passo também. Tá certo, Fábio, muito obrigado. Nada. E uma coisa importante, né, que durante esse período que a gente estava estudando aqui, nós estávamos verificando a questão da Amazon, né, de quão severo eles são com relação à documentação exigida para que sejam vendidos produtos online. Eles praticamente exigem a mesma coisa que exigem para marcação CE, né? Com relação à documentação. E aí, o que acontece? Na verdade, o que eu li é que eles estão buscando, né, uma regulamentação para dividir, porque hoje, praticamente, a responsabilidade está em quem vende o produto para a Amazon. Se der alguma falha, a Amazon diz, olha, não sou eu que... eu só repasso o produto. Mas o que eu entendi é que eles estão buscando uma regulamentação para que a Amazon também possa fazer parte, vamos falar assim, tenha corresponsabilidade na hora da importação, na hora da venda do produto, porque, na verdade, é uma plataforma online, né? Uhum. E aí, eu acho bem em linha com o que o Thiago falou, eu vou verificar, porque eu sei que nos Estados Unidos, essa discussão está sendo feita sobre, né, venda online. Por que se aplica na venda no mercado e não se aplica no mercado online? Então, agradeço o Thiago pela pergunta, mas me parece que o problema a questão não é só lá na China. Acredito que outros países estejam encontrando a mesma dificuldade. Que legal. Bom esse link que você fez com o e-commerce, porque a tendência, né, principalmente com a pandemia, fomentou muito a compra online, então realmente também é uma possibilidade para as nossas empresas fazerem a venda, a exportação através de um marketplace. Então é bom já ficar realmente com essa consciência de alguma alteração, de uma exigência. O Márcio Rocha também é o nosso... desculpa, Fábio, pode falar. Tá bom, e aí eu acho que essa é o maior, vamos falar assim, o maior ganho que a gente tem nesse tipo, né, nesses eventos é justamente a gente conseguir, né, trazer aquelas perguntas que também não tem resposta, né, agora, mas que a gente sabe que ali estão até importante do ponto de vista que, como nós participamos de vários comitês técnicos e também somos convidados por muitos países a participarem de regulamentações na parte, né, técnica, esse tipo de dúvida ela é muito importante que a gente leve também, né, para os nossos colegas, dizendo, olha, e aí? Né, uma coisa que a gente fala, né, a certificação ela é muito dinâmica. Então, o mundo online trouxe um monte de questões, né, que a gente ainda não sabe como resolver. Então, a gente vai regulamentar depois de aplicado. Tá? Então, é importante, muito boa pergunta. Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar, Ana, juntos nesse assunto, usar toda a nossa rede internacional de contato para trazer o que cada país, a gente não busca só da China, mas a gente busca também da Alemanha, né? Busca aí da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos e tenta colocar um overview de o que está acontecendo em cada país com relação ao e-commerce. Uhum. Bem, vou continuar então, que ainda tem perguntas. O Márcio Rocha, que também é um técnico aqui do Núcleo, levantou a mão, ele também quer fazer uma pergunta.
Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela sua exposição. Porque é muito difícil encontrar material e conteúdo sobre o tema, então, assim, de verdade mesmo, obrigado, agradeço. A minha pergunta é um pouco no sentido de, na sua avaliação, se tem alguma certificação que seria. E aí não precisa nem ser técnica, pode ser até para além de técnica, né? Sei lá, selo vegano, essas coisas assim, por exemplo. Mas assim, se na sua avaliação existe alguma certificação que tem valor para além daquele mercado. Então, por exemplo, CE, Europa, beleza, mas a percepção de um selo CE é para além da Europa. A minha pergunta, então, é se existe, só que muitas vezes o CE está muito fora da realidade das nossas empresas enfim, tem um monte de requisitos, às vezes são um certificado um pouco mais oneroso, né? Enfim, se existe algum outro na sua percepção, na sua avaliação, que também tem esse escopo, né, para além de uma região e que igualmente vai dar valor para a empresa, para a marca, etc. Obrigado. Vamos lá, Márcio, muito obrigado. Mas, né, pergunta, acho que muito importante, aí traz um ponto que, para mim, talvez não tenha sido, vamos falar assim, discutido, mas é muito importante discutir, né? Na Europa, a questão da certificação voluntária, ela é muito comum e muito bem vista, né, pelas empresas. Então, o que acontece? Às vezes, não se tem ali uma certificação, uma regulamentação, não existe uma norma específica, mas conhecendo o seu produto, algumas vezes, algumas empresas nos procuram dizendo o seguinte, olha, eu preciso mostrar para o mercado e para o meu cliente que esse meu produto na área de alimentos vegano, ele tem uma propriedade que ninguém tem. Mas, para validar o que eu digo, vocês podem me ajudar a estabelecer um plano de ensaio e criar um selo que eu possa demonstrar isso para o mercado? Então, isso pode acontecer e, aos olhos internacionais, isso tem muita validade. Tá? Então, nós temos muitos casos de certificações voluntárias, onde eu desenvolvi algo que eu sei que é muito bom, mas para garantir a imparcialidade e a independência, eu não vou dizer que é muito bom. Eu vou provar para o mercado que é muito bom. Então, aí eu escolho um parceiro que me ajude a testar isso. Então, é normal, sim, e depende de cada mercado, vamos falar assim, cada indústria, cada setor, né? Tá. Entender isso. Então, é muito normal. Beleza, obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço. Obrigada, Márcio. Obrigada, Fábio, pela resposta. Temos as duas últimas, infelizmente, estamos caminhando para o final. A próxima é do Tiago Terra, também o nosso técnico aqui do PIEX. Eu vou fazer a leitura porque ele mandou no chat. Fábio, Tá bom. A Anvisa, aqui no Brasil, segue hoje padrões internacionais. O fato de ter registro na Anvisa facilita a entrada em países da América Latina para setores de alimentos, cosméticos, e fármacos. E nos Estados Unidos, tem algum processo facilitado no FDA, que é esse organismo nos Estados Unidos para esses setores de produtos, por causa deste registro aqui na Anvisa? Bom, vamos lá. Eu vou responder a segunda, que é mais fácil que a primeira. Eu conheço mais da América do Norte do que da América do Sul. Tranquilo. Mas vamos lá. Hoje... Não, vamos lá. Hoje eu até tenho participado de alguns processos com a Anvisa e vamos falar assim, o que a gente enxerga é uma similaridade com relação aos requisitos, tá? Então, facilidade, vamos falar assim, eu posso falar por experiência que não tem. O que tem é a credibilidade, vamos falar assim, a credibilidade, né, da Anvisa ajuda e o modelo regulatório, eu vou falar assim, eu vou falar do caso que eu vivo ou que eu vivi, tá? Se a pessoa conseguir Anvisa, ela consegue qualquer outra no mundo.
Então, para mim, hoje eu vejo que a Anvisa é um dos órgãos regulatórios mais sérios que tem, mais exigentes, e eu posso dizer que facilidade com relação ao processo, eu não posso dizer, porque a burocracia de cada país, ela é muito única, né? Ela é muito particular. Mas se você perguntar do ponto técnico da documentação, eu acredito que quem passa pelo processo da Anvisa, tecnicamente, não teria problema para entrar, vamos falar assim, nos Estados Unidos. Com relação à América do Sul, eu preciso verificar... América Latina. Desculpa, na América Latina, porque quando Um fala pouquinho Latina... maior. Desculpa. É sempre que eu sempre vejo América Central e aí me fala América do Norte. Com relação à América Latina como um todo, eu não vou saber responder. Mas a gente também pode buscar essa informação e trazer ela para vocês. Muito obrigada. Tranquilo. Mas temos agora... Tá bom, vai lá. Não, pode falar, desculpa. Não, mas assim, a minha experiência, né, o que tem mostrado, e aí eu posso puxar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de produtos que são aprovados pela Organização Mundial da Saúde e não é aprovado pela Anvisa. Dada a seriedade que a Anvisa tem, é o mesmo caso das vacinas. Então, a gente tem que entender, assim, que, né, tirando todo... não quero falar aqui, não vou trazer nenhum viés político, vou falar da parte técnica. Hoje, para mim, a Anvisa é um dos órgãos mais exigentes no mundo, mas um dos mais reconhecidos também. Perfeito. E agora vamos, infelizmente, para a nossa última pergunta, o Francisco Falsetti, que também quer direcionar, ele também é técnico aqui do Núcleo PIEX. Francisco, à vontade, por favor. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí, tudo bem? Primeiramente, aí, também, obrigado pela apresentação. Vocês estão me ouvindo, né? Todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Obrigado pela apresentação, adorei e achei um super diferencial a contextualização histórica. Acho que foi muito rico aqui, inclusive para a gente aqui do PIEX, tá? Fábio, na verdade é uma pergunta meio boba até, mas o nosso programa ele é bem voltado para micros e pequenas empresas, né? Não necessariamente, claro, mas a gente tem muito cliente assim. E com a pequena experiência que a gente está tendo, muitos deles têm, às vezes, um receio de ir para fora, justamente por causa da existência de certificações. Ou seja, é algo que as assustam um pouco, as empresas, tá? Pela sua experiência, é comum que elas acabem fazendo uma parceria com algum potencial cliente lá fora, e aí depois, na hora da regulamentação, esse cliente a ajude, tal como é feito com o padrão privado, por exemplo, tá? Com as certificações voluntárias. E esses clientes a ajudem a dar entrada nesses pedidos e obtenções de certificados e etc. Francisco, mais uma vez, obrigado. Vou falar para você que não tem... a pergunta boba é só quando minha mulher pergunta para mim se eu vou chegar tarde em casa. Parece boba, mas eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu chego, eu vou ser o que estava esperando. Então, a pergunta é muito boa e vamos lá. Acontece sim. E o que acontece? O que é interessante? Vamos falar assim, o seu produto, né? O valor do seu produto, ou a inovação do seu produto, ele coloca você, né, acaba colocando você em dois patamares diferentes. Porque, assim, uma coisa é eu querer vender, outra coisa é alguém querer comprar. Então, as duas situações acontecem, né? Acontece do importador, né, ou distribuidor, olha, eu gostei do seu produto, e aí ele faz a certificação, ou em alguns casos do próprio importador fala, não, você quer vender aqui, então você faz a certificação. Mas normalmente é uma questão de negociação ali, tá? Mas acontece os dois. Mas o que eu vejo, e a gente está tentando desmistificar isso, tirar esse medo, né, das pequenas empresas, das pequenas e médias empresas, através do quê? De palestras e de eventos como esses, patrocinados pela PIEX.
Porque isso é importante para a gente, porque, cara, acima de tudo, nós somos brasileiros, e é muito legal você chegar num país e ver um produto lá made in Brasil. Né? Então, para nós, é muito... Eu até... Quando eu entrei nesse mundo regulatório, eu até imaginava outra... Eu falava assim, cara, mas como é que a gente vai... Como é que as empresas brasileiras, como funciona? Então, hoje, para nós, o desafio, e eu acho que a importância desse evento, né, traz a seguinte resposta: olha, nós conseguimos fazer isso, né? Não é algo impossível, não é algo que vai destruir a nossa empresa em relação ao custo, só que nós precisamos ser efetivos, e para ser efetivos, tem um ditado que diz, né, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, a ideia aqui, acho que a gente juntando forças, a gente consegue desmistificar isso e cada vez mais a gente participar de feiras e ver expositores brasileiros participando das mesmas. Obrigada por todo o retorno às respostas, a participação de todos. Olavo, por favor, tenha as honras da finalização. Não vou não, vou passar para você. Eu queria agradecer, Fábio, sua presença, especialmente esse final aí, foi fantástico, acho que é uma coisa extremamente importante para todos nós. Eu quero dizer que eu estou perdendo meu emprego aqui, porque a Ana já vai me depor assim que sair, estou sentindo um movimento aí nos técnicos, ela foi muito melhor que eu, então talvez aí nós temos que conversar aí, depois você me passa o telefone do RH, por favor, da TUF Nord aí, tá ok? Fábio, muito obrigado, realmente em nome da Facamp, da Apex. A Ana vai fazer o encerramento e, obviamente, você fique à vontade aí para nos falar, ok? Fábio, por favor, suas palavras finais. Oi? Pode fazer também seu encerramento, suas palavras finais. Fique à vontade. A única coisa que, né, nos resta dizer muito obrigado pela confiança e dizer que vocês podem sempre contar conosco. Muito obrigada. Realmente, o que precisar aqui, o PX está aberto, se outros assuntos surgirem. Obrigada, TUF Nord, aqui representado pelo Fábio, mas toda a equipe que eu sei que está aí em conjunto e trabalha realmente para a eficiência do processo e para mostrar, dividir um pouquinho mais sobre esse mundo regulatório com todas as nossas empresas e também mostrar, né, ou reforçar um diálogo nosso que o comércio exterior é para todos, realmente precisa se planejar, fazer as pesquisas, mas ele é possível e é para todos. A todos os presentes, muito obrigada por mais esse evento, pela participação, pela interação. Fiquem à vontade depois para fazer avaliação, sugestões de temas. A Facamp, ao Núcleo PX, aos técnicos, apoio, a técnica, que também temos aqui as mulheres representadas, ao Olavo como nosso monitor, e a Apex Brasil por permitir mais um evento, mais uma ação do PX na região de Campinas. E quem quiser participar, que ainda não é nucleada, por favor, fique à vontade para mandar e-mail e entre em contato conosco. Teremos o prazer de atendê-los e sempre fomentando a exportação e o comércio exterior brasileiro. Muito obrigada a todos, obrigada novamente, Fábio. Foi ótima a sua aula, na verdade. Uma boa noite e até o próximo evento que no mês que vem teremos. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Valeu. Esse é o Olavo, foi o professor. Valeu, Doc.